Como os irmãos bem sabem, hoje nós comemoramos o Dia do Jovem Presbiteriano. Eu gostaria de deixar aqui uma pequena meditação para os nossos jovens e para a nossa igreja. Para isso, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento nós te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para nos conduzir no entendimento da tua palavra. Assim como também pedimos perdão pelos nossos pecados. Limpa-nos, purifica-nos, a fim de que possamos ter livre acesso ao Senhor. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o apóstolo Paulo escreve a um jovem, o jovem Timóteo, jovem que estava iniciando o seu ministério. E qual é o propósito do apóstolo Paulo em escrever a este jovem? Ele deixa claro que essa juventude, essa mocidade de Timóteo não deveria ser desprezada, não deveria ser desperdiçada. Ele fala o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. O apóstolo Paulo, ele escreve exatamente para aquele que está ouvindo. Primeiro Timóteo, depois Timóteo transmitiria esses ensinamentos aos demais ouvintes. Ou seja, todo aquele que ouve, todo aquele que estivesse ouvindo este ensinamento, não deveria desperdiçar a sua mocidade. Por causa disso ele fala: ninguém despreze a própria mocidade. A mocidade é o que você tem neste momento. A tua mocidade é o presente, é o momento em que você vive agora. Porque ninguém nunca será tão jovem como é neste momento. Nós temos pessoas que têm aquele espírito jovem, mesmo sendo velhas. Assim como também temos jovens que têm um espírito velho. E entendemos que exatamente este momento é o momento da tua mocidade. Como vemos escrito lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador no dia de hoje, o dia em que você está vivendo. Porque você nunca será mais jovem do que você é agora, do que você é neste momento. Não desperdice a tua mocidade. Não desperdice a tua mocidade. Não despreze este momento da sua vida, esse momento ímpar que você está vivendo. Você é um cidadão do reino dos céus. Tem uma opinião elevada a respeito de si mesmo. Não despreze a tua mocidade. Como vemos registrado lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não estou querendo aqui massagear o seu ego. Não, de forma alguma. Porque nós vemos que em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, esse texto ele continua e traz a finalidade para a qual você foi eleito como sacerdote real, como nação santa. A finalidade é a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é eleito de Deus. Você é um homem, uma mulher, regenerados. Você não pertence a essa terra. Não despreze a tua mocidade.
Não despreze quem você é diante de Deus. Não despreze de forma alguma. Antes, se utilize, se gaste na obra do Senhor. Por causa disso, nós vemos nosso irmão apóstolo Paulo falando o seguinte: pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Qual que é o contrário do desprezo? Exatamente o apego. Usar bem o tempo que você tem. Mas como ter apreço? Como ter esse apego à nossa mocidade? E quando eu falo apego, é exatamente utilizar bem a nossa mocidade. Ter apreço quanto à nossa mocidade. O que é ter apreço à nossa mocidade? O apóstolo Paulo, ele entende que é tornar-se padrão dos fiéis. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis. Pistos é a palavra utilizada lá no original. Padrão. Seja verdadeiro, seja fiel, seja modelo, seja esse molde perfeito, esse molde de perfeição, esse padrão para os fiéis. Padrão em quê? Padrão na palavra. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, como diz lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Rejeita as falsas doutrinas, todo e qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus. Rejeita essas coisas. Torna-te padrão para os fiéis. Não somente na palavra, como também no procedimento. O procedimento é exatamente, lá no original, é a união de duas palavrinhas que indicam em meio a, virar e girar no meio de. Ou seja, é a forma como você se movimenta, é a forma como você se move, é o seu procedimento diante de Deus, diante da sociedade, no meio em que você está. Qual é o seu procedimento? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo de número 17, versículo de número 28. Será que temos nos movido como Ele requer de nós? Será que temos realmente agido como Deus requer? Que o crente, que o cidadão do reino dos céus se movimente, se mova. Qual é o teu procedimento? De qual forma você tem agido no meio em que você está inserido? Não somente na palavra, não somente no procedimento, mas também no amor fraterno, no amor intenso, como vemos lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Olha, se nós fomos purificados, se nós temos a nossa alma purificada, e essa purificação vem através do Santo Espírito de Deus, se nós fomos selados pelo Santo Espírito de Deus, nós somos diferentes dos demais. E o Senhor, Ele nos chama exatamente para demonstrarmos essas características, esses atributos de Deus àqueles que estão ao nosso redor. Sendo padrão na palavra, no procedimento e no amor, assim como também na fé.
Essa fé que é convicção da verdade. É uma convicção firme daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Como diz lá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nós fomos recebidos em Cristo Jesus. Nós recebemos ao Senhor em nossos corações e devemos demonstrar essa fé, essa firme convicção em nossos corações. Nós temos que ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e também na pureza. Essa castidade, essa inocência, essa pureza de vida, isso que só é encontrado nos eleitos. Como diz lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Somos pessoas regeneradas, somos servos do Senhor, somos cidadãos do reino dos céus e devemos nos comportar assim. Devemos, como nós vemos aqui, nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos diferentes de todos os cidadãos dessa terra. Nós somos aqui peregrinos, forasteiros. Eu e você, jovem, nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Por isso, Deus te escolheu, pois tendes vencido o maligno, como nós vemos lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 14. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Não é prata ou ouro, coisas que têm valor terreno, mas sim algo que tem valor celestial, algo que na realidade não tem valor. Você é forasteiro e peregrino aqui. Não se corrompa com este mundo. Você tem valor. E o seu valor é bem mais do que você pensa. Não utilize esse tempo tão precioso, a tua mocidade, neste mundo. Antes, se dê sempre diante do Senhor. Se gaste na presença do nosso Deus. O nosso irmão, apóstolo Paulo, ainda deixa escrito: até a minha chegada, aplica-te na leitura, à exortação e ao ensino. Se encha desta palavra e torna-te padrão dos fiéis, padrão daqueles que estão ao seu redor. Não despreze a sua mocidade. Não despreze este momento que Deus te deu. Não despreze a sua vida. Utilize ela na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus ele possa te fortalecer, que Deus ele possa iluminar
a sua mente e que sua juventude seja gasta na presença do Senhor. Se dedique ao Senhor, aquele que pagou alto preço, preço de sangue, pela sua vida, pela sua alma. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar um bom domingo. E não se esqueça, você tem valor. Você tem valor diante de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Não despreze a sua mocidade.